Fala galera, aqui é o Vitor, eu sou um dos apresentadores da Dungeons e Doidos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro passo para quem decidiu que vai jogar RPG, que é montar o seu personagem. Então para isso, hoje a gente vai trabalhar aqui com a ficha de personagem, tá? E junto com isso a gente vai trabalhar aqui com o Player's Handbook de Dungeons and Dragons, tá? Esse aqui é a versão de 2014, então a gente vai falar hoje especificamente sobre como montar o seu personagem nessa versão. Depois eu vou fazer um vídeo adicional explicando como que é para montar um personagem no 2024. Não é muito diferente, tem uma ou outra coisinha só, então fica mais fácil a gente trabalhar primeiro com 2014 e depois a gente faz o adendo do 2024. Inclusive, a ficha de personagem ela vem também aqui nesse livro para você tirar cópia, se é que alguém ainda tira cópia, né? Em algum lugar vem aqui na última página. Mas para eu poder só jogar RPG eu preciso comprar esse livro? Não, esse livro aqui ele precisa estar na mão do mestre, que é onde vão estar a maior parte das regras. Para você montar o seu personagem, você consegue montar com as regras gratuitas que tem no próprio site do Dungeons and Dragons. Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha lá, que inclusive tem até as regras em português. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando começa a montar um personagem é pensar nas características desse personagem. Antes da gente começar a falar sobre classe, raça, modificador, bônus, proficiência, inspiração. Vamos falar primeiro sobre os atributos básicos do Dungeons and Dragons. Tá? Se você olhar para a ficha, ela tem lá, numa coluna, a primeira característica, né, a primeira habilidade é força, depois vem destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Força, ela é meio óbvia, mas ela dita a força, o poder de causar dano, né, que um personagem tem. Não só causar dano, mas levantar peso, entortar barra, tudo aquilo que é decorrente de força, né, fazer um salto. Então é esse atributo que vai reger tudo isso. Com relação à destreza, a gente pode dizer que é como se fosse a agilidade do seu personagem. Então é a capacidade dele se mover de forma equilibrada, mirar bem, correr, né? Não tanto a corrida de força, mas fazer aquela corrida que ele se mantém equilibrado, não cai, não tropeça, para atravessar um obstáculo, para fazer uma acrobacia, são coisas que são regidas pela destreza. Constituição basicamente fala sobre a qualidade da saúde do seu personagem. Inclusive, é a partir da constituição que saem os pontos de vida, que são o quanto o seu personagem aguenta apanhar. A constituição ela também é usada para testes que envolvem a saúde, como por exemplo resistência a veneno e outras coisas. A inteligência ela é a velocidade de raciocínio do personagem. Sabe, é a capacidade que ele tem de pensar rápido sobre alguma coisa. Com relação à sabedoria, a sabedoria ela dita basicamente a quantidade de conhecimentos que aquele personagem tem. É o quanto aquele personagem sabe. O carisma, ele é uma característica que é muito importante, porque ela é a característica que rege, por exemplo, a altivez do personagem, como ele consegue cativar as pessoas, ou até o contrário, o quão ele consegue ser assustador com as pessoas, sabe? A capacidade de liderança que ele tem são características que são derivadas do carisma. Com relação aos modificadores, esses modificadores, eles num personagem de jogador, tá? No caso dos monstros, a regra é um pouquinho diferente, mas dos personagens os valores vão de 3 até 20. Tá? Por que esse valor é de 3 até 20? Porque é o que é dito que é o nível de capacidade humana.
Para você aferir os valores que você vai colocar em cada uma das características, você vai rolar 3 dados de 6 lados. Tá? Existem várias formas de você chegar nos valores aqui das habilidades. Tem a mais padrão, que você rola esse dado 3 vezes, o número que der é o número que você vai colocar na sua habilidade. Tem uma outra forma que está prevista aqui no livro, que é você rolar esse dado 4 vezes e você descarta o menor, e aí você fica com os 3 maiores e anota aqui esse valor na habilidade escolhida. Tem o sistema de compra de ponto, tá? Que você tem uma quantidade de pontos, e aí você distribui esses pontos, cada um com um valor específico que custa para você montar o seu personagem. Então vamos imaginar de forma bem básica assim, que você tem 50 pontos para montar o seu personagem. Para você colocar 3 numa habilidade, vai custar 2 pontos. Para você colocar 4, vai custar 5 pontos. Para você colocar 16, vai custar 25 pontos. Tá? Então tem uma tabelinha que está aqui no livro também, para você seguir para ver como funciona o sistema de compra de pontos. E a outra forma que são o status padrão. Tá? Também tem a previsão aqui no livro. Não vou falar muito dessa forma, apesar de ser a forma que o pessoal tem usado bastante hoje, e também é usado no Baldur's Gate. Tá? Que você tem sempre uma habilidade ali que está por volta de 16 pontos, uma outra habilidade ali por volta de 14, por volta de 12, o resto por volta de 10. Tá? Então, essas são as formas de você chegar nos valores para suas habilidades. Cada valor de habilidade ele dá um modificador para você aplicar nas suas habilidades. Tá? Então, não vou falar todos também, porque tudo isso está previsto aqui no livro, mas só estou dando uma passada rápida para entender como que funciona mais fácil. Então, por exemplo, um personagem que ele tem a força 16, ele não vai usar o valor 16 para calcular o dano que ele vai causar ou a chance que ele tem de atingir o adversário. Ele vai usar o bônus de mais 3, tá? Que é o valor correspondente ao 16. Mais uma coisa que é importante falar, né, nesse capítulo aqui, bem inaugural mesmo, é sobre o bônus de proficiência. Que o bônus de proficiência ele é o bônus que você vai usar para aplicar em todas as suas perícias. Tá? Então, guarda isso, essa informação, o bônus vai ser aplicado em todas as perícias. Mais para frente a gente fala um pouquinho mais. Tá? Então, vamos passar agora para a criação do personagem propriamente dita. Eu vou partir do pressuposto aqui que a gente vai criar um personagem de nível 1. Tá? Então, com relação a subir de nível, subida do HP, essas coisas, eu não vou tratar agora. Tá? Deixo para um outro vídeo. Esse aqui é só a criação de personagem mesmo. Nesse momento, tem 2 tipos de jogadores. Uns que optam por fazer a rota mais otimizada possível para criar o seu personagem, e tem o pessoal que já prefere criar um personagem mais focado em roleplay. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você escolhe a sua classe, cada classe ela é regida por 1 ou 2 atributos. Tá? Eu vou passar aqui rapidamente as 12 classes que estão no livro básico e qual que é o atributo primário dessas classes. Tá? Algumas classes elas têm 2 atributos. Tá? Então vamos lá. Barba, o atributo primário dele é força. O bardo, carisma. Bruxo também é carisma. O clérigo, sabedoria. Druida, também sabedoria. Feiticeiro, carisma. Guardião, destreza e sabedoria. Guerreiro, força ou destreza, depende do tipo de guerreiro que você vai fazer. Ladino, destreza. Mago, inteligência. Monge, destreza e sabedoria. Paladino, força e carisma. É o atributo utilizado para conjurar uma magia, para acertar um ataque, para acertar uma flechada, para lançar uma adaga. Então é importante você, na hora que for montar o seu personagem, olhar com calma isso daqui para poder escolher melhor o seu personagem. E o pessoal que gosta de focar mais na parte de rota otimizada, é importante que eles escolham a classe, né, que eles querem. Então, por exemplo, vai montar um bárbaro. Tá?
Aí, já que vai montar um bárbaro, o que é importante para o bárbaro? Força, e em segundo lugar, constituição também é bastante importante. Então, na hora de escolher uma raça, é legal escolher uma raça que tenha como característica força e constituição. Por exemplo, se você escolhe um meio orc, você ganha bônus de mais 2 de força, tá? E o meio orc ele também te dá mais 1 de constituição. Então você vê que o meio orc ele é uma classe que ele funciona legal como bárbaro, tá? Já para o pessoal que gosta mais do roleplay, eu acho que é importante. Olha primeiro a raça, né, aquilo que quer interpretar, e baseado na raça, pode ter uma ideia de como ir montar o seu personagem escolhendo a classe. Então, como não é absolutamente necessário criar um personagem super otimizado, você, né, pode simplesmente escolher a raça que você quer e a classe que você quer. Inclusive, essas características elas ajudam a formar o background do seu personagem. Tá? Então, uma vez que a gente já escolheu a classe e a raça, já tem os valores das habilidades, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os antecedentes. Tá? Então, logo depois que você escolheu raça e classe, vai lá dar uma olhada nos antecedentes. Por quê? Primeiro que os antecedentes eles vão ajudar você a entender e conhecer o seu próprio personagem. Tá? Vai te dar um guia legal para você poder criar a história do seu personagem. E ele também te dá algumas perícias e alguns equipamentos. Tá? Então, uma vez que a gente já tenha escolhido classe, raça, antecedente, é legal pensar com relação à tendência do seu personagem. As tendências elas variam, né? Desde ordeiro, passando por neutro, até caótico. O livro tem explicação bem pormenorizada, dizendo o que é a tendência, né? Como que é o alinhamento do seu personagem, como que o seu personagem pensa, mas hoje, tá? É muito comum você montar personagem sem um antecedente, ou um antecedente fixo, pelo menos. Porque no decorrer da história, o personagem ele vai mudando, ele vai sendo moldado pelas coisas que acontecem com ele. Vamos dizer assim, o legal de você criar, né, escolher uma tendência e você seguir essa tendência é que o seu mestre ele pode acabar te dando bônus pontos de inspiração, não bônus. Hoje, até porque eu já tive muito problema de jogador na minha mesa que não entendia muito bem o conceito das tendências, porque realmente é um negócio bastante complicado, tá, de você explicar. E a tendência ela acaba amarrando muito o personagem e não permitindo algumas sutilezas que um personagem mais profundo tem. Então, hoje, eu opto por não escolher tendência nenhuma. Tá? O personagem fica completamente livre. Próximo passo é a gente discutir e começar e colocar no papel, né, baseado em todas essas informações que a gente já selecionou para o personagem, quais são os traços da personalidade dele. Né? Então, qual que é a comida favorita que ele gosta, quais são as atividades que ele mais gosta de fazer, se ele é mal-humorado, se ele é ranzinza, se ele é agressivo, se ele é grosseiro, se ele é delicado. Tudo isso cabe dentro dos traços de personalidade. Tá? Próxima característica que é legal verificar agora são os ideais, que é aquilo que move o seu personagem, tá? Que são as coisas que são importantes para ele, que são os marcos, né, que vão guiar as ações desse personagem. Depois as ligações, que as ligações é legal você conversar com o seu mestre para conectar isso com personagens da campanha que o seu mestre vai fazer ou da aventura que ele vai mestrar, ou até pode ser simplesmente ligações com personagens que é do seu background, tá? Que não necessariamente participam da história, mas uma vez estando dentro das ligações aqui na sua ficha,
pode passar a participar da história. O mestre ele pode puxar esse personagem e colocar ele dentro da aventura ou da campanha. E o último item são os defeitos do personagem, que é óbvio, né? São os defeitos, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos, sejam de conduta, postura, né? Que são os defeitos. O personagem tem mau hálito, às vezes o personagem tem um dente quebrado, às vezes o personagem ele estoura muito fácil. Então tudo isso cabe dentro da caixinha dos defeitos. Então, continuando aqui para a ficha, olhando lá com calma. Bônus de proficiência. O que é o bônus de proficiência? O bônus de proficiência ele é baseado no nível que você está, mas é um valor que vai ser aplicado em quase tudo aquilo que o seu personagem faz bem. Então, por exemplo, se o seu personagem é um guerreiro, e o guerreiro ele tem proficiência com qualquer tipo de arma vai usar o bônus de proficiência. Tá? Eu sou um bárbaro e eu quero usar armas marciais. O bárbaro não tem proficiência com armas marciais. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir usar da forma correta essa arma marcial. Ou seja, não vai aplicar o bônus. Então ele vai ficar com valores mais baixos. Tá? Depois do bônus de proficiência, tem aqui o testes de resistência, que você vai adicionar o valor do bônus de força, de destreza, constituição, inteligência, sabedoria ou carisma, né, que a gente viu antes, bem no comecinho, falando dos atributos, e vai colocar aqui. Dependendo da classe que você escolhe, você vai ver lá, inclusive tem isso na parte das classes, quais são as resistências que o seu personagem tem. Então, o bárbaro, falando de orelhada aqui, ele tem proficiência em teste de constituição. Então você vai adicionar o bônus de proficiência junto com o valor da sua constituição aqui nos testes de resistência. As perícias. O que são as perícias? As perícias são tudo aquilo que seu personagem sabe fazer bem. Tudo aquilo em que ele é perito para fazer. Como que funciona a perícia? A perícia ela funciona da seguinte maneira. Você olha, por exemplo, aqui, acrobacia. Acrobacia está escrito dentro do ladinho assim, 10, que é de destreza. Então se o seu personagem é perito em acrobacia, você vai adicionar aqui o modificador de destreza, tá? Mais o bônus de proficiência. Se o seu personagem não tem perícia, é só o bônus da habilidade, tá? Então vamos imaginar que um personagem com destreza 16, ele tem perícia, nível 1, tá? Ele tem perícia em acrobacia. O que vai acontecer? O bônus de proficiência do nível 1 é 2. Então você vai colocar mais 2 aqui em acrobacia. Aí ele tem 16 de destreza, que é mais 3. Ou seja, ele vai ter mais 5 para fazer um teste de acrobacia. Tá? Se ele não tivesse perícia, seria só o modificador de destreza, que seria o mais 3 aqui na acrobacia. Legal? A última linha lá embaixo, sabedoria passiva ou percepção. Isso aqui é uma característica muito interessante, tá? Muito importante, que são os testes que às vezes o seu personagem ele percebe alguma coisa sem ele nem estar realmente prestando atenção. Tá? Não essa percepção ela é utilizada quando digamos assim, o jogador ele está em um momento de inação, ele não está olhando nada em específico. Tá? A percepção passiva, ele está sempre percebendo alguma coisa nesses níveis. Tá? A percepção passiva ela é o bônus da sabedoria. Idiomas e outras proficiências você vai pegar lá quando você escolhe a classe. Classe de armadura também depende do equipamento que você está usando. Iniciativa, você coloca aqui o bônus que você tem de proficiência, mais destreza, força ou carisma, dependendo da classe do seu personagem. Tá? Então você vai adicionar esses bônus aqui na iniciativa. Quando a gente for falar, né, além da ficha de como jogar, eu falo um pouquinho melhor sobre como funciona a iniciativa.
Deslocamento depende da raça, também está na parte da raça. Pontos de vida. Você vai olhar lá no nível 1, vamos pensar que você está montando um bárbaro. O bárbaro, toda vez que ele sobe de nível, ele rola um D12 para calcular, para conseguir o número dos pontos de vida dele. No primeiro nível, é o número máximo do dado de pontos de vida dele, ou seja, 12. Mais o bônus de constituição. Se tiver mais 1, mais 2 de constituição, vai ter mais 1, mais 2 de HP também. Então vai ter 13 ou 14. Se tiver menos 1, de 12 vai passar a 11. Tá? Toda vez que sobe de nível, rola-se novamente, aí começa na verdade a rolar o D12, somado com o valor do bônus de constituição. Tá? E aí tem aqui dados de vida, que é onde você preenche colocando qual que é o dado de vida do seu personagem. Quando você faz um multiclasse, você vai colocar, por exemplo, um bárbaro multiclasse com guerreiro. Então vai colocar um D12 barra um D10. Tá? Para saber que usou os dois dados como para subir de nível. A parte de características e habilidades, eu pulei um pedacinho. Tá? Características e habilidades, você vai olhar lá a sua classe, vai ver o nível que você está, vai ver quais habilidades você tem, quais talentos, e você vai preencher aqui esses talentos. Tá? Em momentos específicos, né, quando você está subindo de nível, você tem a opção de adicionar mais 2 pontos de habilidade ou escolher um talento. Quando você escolher um talento, é nessa caixinha de características e habilidades que você insere essa informação. Tá? Ataques e magias. Depende da classe que você for escolher. Tá? Então você vai escolher lá, no caso de um guerreiro, tem uma lista de equipamentos, quais as armas e armaduras que você pode começar o jogo, e você coloca aqui. Caso seja uma... Na verdade, é sempre legal, nesse momento de escolher os ataques, de você conversar com o seu mestre para ver se ele vai permitir que você use os equipamentos normais da classe, tá, que estão no livro, ou se ele vai dar outro tipo de equipamento, outra quantidade de ouro ou qualquer coisa desse tipo. Agora, eu acho que é importante, antes da sequência, porque o verso da ficha é um pouco mais tranquilo, dá pra gente falar com bem mais tranquilidade. Que são as classes mágicas, tá? Que elas têm magias, né? Que varia por círculo de magia, e tem os truques. É uma coisa que o pessoal acaba se confundindo bastante, como que funciona isso. O truque é como se fosse uma arma, só que mágica. Ou seja, você pode usar o quanto você quiser, você não tem quantidade de uso. Você usa ilimitadamente, tá? Como se fosse uma arma, sem problema nenhum. Ah, mas flecha acaba. Tudo bem, mas você repõe rapidamente. Você pode pegar uma flecha emprestada. No caso da magia, tá? Quando você usa uma magia, você gasta um espaço de círculo de magia para conjurar ela. Ou seja, você perde aquele espaço até você fazer um descanso longo. Descanso longo e descanso curto a gente conversa também no próximo vídeo. Então, da primeira parte da ficha, eu acho que a gente já matou. Beleza, a parte de trás da ficha, ela é o lugar onde você adiciona, digamos assim, tempero para o seu personagem. Porque aqui é completamente livre, tá? Tem aqui para você colocar o nome do seu personagem, que eu esqueci de comentar mais cedo, que o nome é importante, tá? Na parte das raças tem algumas sugestões de nome baseado na raça. Se a sua criatividade não ajudar também, né? Se essa base de dados aqui também não ajudar, ChatGPT com certeza vai ajudar, tá? Então o nome é uma coisa super tranquila. Aí tem características aqui da aparência do personagem. Idade, altura, peso, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo. Tem um campo aqui que você pode desenhar o seu personagem, se você quiser. Então, se vocês forem mais digitais e mais modernos, né, e ter um artista que fez um desenho para você, se quiser colar aqui na ficha, ou se é ficha digital e você quer colocar a imagem, tranquilo. Tá? Tem um campo aqui de história do personagem, que é legal você colocar, para sempre ter referência da história do seu próprio personagem.
aliados e organizações. Isso aqui é importante, conversar com o mestre, tá? Características e talentos adicionais, tá, como mestre, eu sugiro que faça o quê? São características e talentos que não são talentos do jogo, sabe? São talentos que são para dar personalidade para o personagem que você está criando. Então, por exemplo, o seu anão, ele tem um talento ímpar de fazer trança em barba. Isso não tem, né, nenhum dos talentos do jogo, mas é um talento que traz mais um elemento para a personalidade do seu personagem. Tesouros. Eu também recomendo que seja esse tipo de coisa, tá? Que seja, por exemplo, um amuleto de família, que seu personagem tenha, um amuleto que não tem valor, não tem como vender. Se vender é uma peça de ouro, no máximo. Tá? Então, são itens desse tipo aqui que são os tesouros. Não sei lá, rubi. É claro, o seu mestre prefere trabalhar com essa parte de tesouros aqui, colocando os tesouros que vocês coletam durante as aventuras, que isso pode virar dinheiro depois, tranquilo. Tá? É só a forma que eu faço. Tá? Então vamos lá. Agora é a página que só os conjuradores eles usam. Tá? Que tem aqui, você vai anotar a classe conjuradora, né, na parte de cima da ficha ali, que é mago, feiticeiro, bruxo, clérigo, paladino. Aí tem os truques aqui, que são de círculo de magia 0, porque não gasta absolutamente nada. Depois vem os círculos de primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto, até nono nível, dependendo da classe. Tá? Não é toda a classe conjuradora que chega no nono círculo de magia. Tá? O atributo de conjuração também depende da sua classe. Tá? Então, por exemplo, o clérigo vai colocar carisma aqui. CD para evitar as suas magias é o seu bônus de proficiência, tá? Mais o modificador do atributo de conjuração mais 8. Tá? Então, a classe de dificuldade padrão é 8, e aí você soma esses bônus. Modificador para ataque mágico é a mesma coisa, tá? Só que aí é só o bônus, não tem o 8. E findamos a criação do personagem. O próximo passo, eu vou falar mais ou menos como funcionam as regras de movimento, de testes, vamos falar um pouquinho de combate. Então, terminamos o nosso capítulo sobre ficha de personagem, e caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreve aqui embaixo, daí eu posso fazer mais um vídeo para complementar esse, ou até mesmo te responder diretamente. Tá? Então, não esquece, se você gostou, curte, se puder ajudar se inscrevendo e compartilhando, eu agradeço muito, e nunca esqueça que o RPG é para todos. Falou!